3h37, estamos de volta com o Agora CNN deste sábado e a gente vai falar do preço dos alimentos. Isso porque a inflação continua pressionando o grupo de alimentação e bebidas e afeta a popularidade do governo, que busca um conjunto de medidas para conter a alta dos preços. Nesta sexta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, indicou uma dessas medidas. O governo pretende reduzir a alíquota de importação sobre alguns alimentos que estejam mais baratos no exterior do que aqui. E o governo indicou também que discute um novo plano safra para estimular a produção agropecuária. A prévia da inflação, que é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, mostrou um avanço de 0,11% em janeiro. E o maior impacto inflacionário está sobre o grupo de alimentos e bebidas, que subiu 1,06% no mês. É sobre este assunto que a gente fala com a Andréa Angelo, estrategista em inflação da Warren Rina. Oi, Andréa, seja bem-vinda, boa tarde, espero ter acertado o teu sobrenome. Essa medida em estudo de reduzir a alíquota de importação de alguns alimentos, ela vai ter algum impacto efetivo? Vai reduzir o preço ao consumidor de fato? Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Pedro, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Andréa Ângelo, mas está tudo certo. Bem, sobre a sua pergunta, acho que a efetividade nos preços, a gente acredita que não veremos se forem essas medidas, né? Eu acho que é bom a gente lembrar até o que ocorreu no passado, com a própria importação de arroz, depois dos efeitos climáticos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que o governo fez uma atrapalhada de deixar a importação, tentar colocar um preço fixo no arroz, importou da Tailândia, tentou importar do Uruguai. Isso acabou afetando mais os produtores do que de fato conseguiu reduzir o preço ali nas gôndolas do supermercado para os consumidores, né? Então, acho que essas medidas, de fato, é muito difícil com que lá na ponta os preços cheguem mais baratos mesmo. Isso até pode acabar virando margem para o próprio varejista, né? Acho que é algo que a gente não pode descartar, dado que a demanda doméstica está muito forte, né? As pessoas com emprego, com renda, então os dados de atividades mostram no Brasil uma certa resiliência, não tem uma desaceleração, e com isso você fica mais fácil até de você deixar os preços ali num patamar um pouco mais elevados. Então a gente não acredita, ali é muito difícil ver alguma efetividade realmente, nessas medidas de possíveis quedas de alíquota de importação e, de fato, que os preços reflitam alguma desaceleração de preços. O próprio ministro ontem, na entrevista que ele deu lá no Palácio do Planalto, admitiu que são poucos os casos em que o produto está mais barato no exterior do que aqui no Brasil, mas que eles iam analisar essas possibilidades e se de fato isso tinha algum tipo de efetividade para diminuir o preço dos alimentos. Queria que você falasse também, Andréa, sobre a proposta de um novo plano safra para ampliar a oferta de produtos no mercado. Isso é bastante defendido pelos setores produtivos do país, que entendem que, de fato, um investimento público pelo Plano Safra poderia ajudar na produção e ampliar a safra. A gente tem, inclusive, expectativa de safra maior para 2025 do que para 2024. Essa seria uma boa medida? Olha, acho que medidas neste lado, acho que elas são mais certivas, né. Se de fato vai vir alguma coisa em preço depois que tiver uma produção um pouco mais subsidiada, com crédito barato, aí é outra história. Mas o ponto que a gente não pode esquecer é que medidas assim, sejam de créditos, medida que ajude a diminuir o custo tributário, de produtor, eu acho que, né, facilitar algumas burocracias, isso ajuda até como efetividade e aumento de produtividade do próprio empreendedor. Mas daí a também chegar de fato nas medidas de preços, é bem difícil a gente conseguir até mensurar, nós aqui que fazemos contas, de inflação, é muito difícil a gente ter uma assertividade nisso, tá. O bom ponto é que medidas assim, elas são mais bem vistas. Por quê? Seja por medidas quando foi ventilado no início da semana,
de que iria ter alguma pressão ali para conter alta de preços, e aí depois o ministro veio a público e falou que seriam, né, de fato, as quedas das alíquotas de importações, mas foi ventilado até medicamentos vendidos em supermercados. Então, isso acaba trazendo até desconfiança, né, do que realmente pode ter de criatividade aí, né? Não podemos subestimar aí o que pode ser feito de fato. Então, o livre arbítrio ali, né? Livre comércio, deixar com que as coisas, né? Oferta e demanda se ajustem. Eu acho que isso é a melhor coisa. E reduzir burocracia, pensar em crédito, sim, facilitação dessa forma é mais efetivo de certa forma. Nessa semana, conversando com integrantes lá do Ministério da Fazenda, alguns do Palácio do Planalto, eles falavam que para apostar na diminuição do preço dos alimentos, eles tinham que acreditar na queda do dólar e também no aumento de produção. Então, tendo mais oferta e diminuindo o dólar, essa seria de fato a saída mais prática e mais concreta para diminuir o preço dos alimentos aqui no país. É por esse caminho, André? É por esse caminho. Então, é o governo vindo, mostrando confiança num ajuste fiscal. A gente teria uma queda do dólar, né? Então, o real começa a apreciar, que é o que a gente tem visto até por outras questões, acho que não tão internas assim de política, mas mais externas ali, com o governo Trump, né? Aposta, acho que essa é outra rodada. Mas, de fato, se vier uma confiança de que teríamos um ajuste fiscal, né, uma confiança de corte de gastos efetivos, que está sendo de novo ventilado ali, acho que isso sim torna o preço do dólar mais barato. E aí tudo acaba se ajustando, porque olha, na inflação, Pedro, os preços do dólar de forma direta atingem 30%. Ou seja, a nossa inflação importada é 30% da cesta de consumo do brasileiro. Então o dólar ficou mais caro, isso acaba levando o preço dos alimentos a serem ajustados. Mas a forma indireta, que seja pelas commodities nos alimentos, né? Até a gasolina ali no reajuste, porque a gente pensa até em petróleo, mas o petróleo em dólar, depois o petróleo em reais. Então, tudo isso acaba contribuindo, sim, de forma efetiva para de fato a inflação caminhar numa forma de desaceleração e ter preços mais contidos, e isso sim é o que ajuda de fato a população. Acho que o caminho é esse, né? Esse é o ponto. Acho que talvez o Congresso tenha mais objetividade nos planos e saiba qual seria o melhor caminho para ser atingido agora. Tá certo, obrigado. Conversamos com o André Ângelo, estrategista em inflação da Warren Rina. Muito obrigado pela sua participação, André. Até mais. Obrigada a você, Pedro. Um ótimo final de semana.